Amados irmãos, graça e paz a todos. Um privilégio estar novamente com vocês, meus irmãos em Cristo, para mais uma exposição da Palavra de Deus. Antes de nós darmos início, eu quero dizer aos irmãos que ainda, mediante ao procedimento que eu fiz na boca, eu estou com algumas limitações, né? Infelizmente, um dos nervos da minha boca ainda está sofrendo com uma pequena paralisação. Isso afeta também um pouco a língua. Então, se minha língua travar durante a exposição, tenham paciência comigo, tá bom? Mas confiado na mão do Senhor, né, nós cremos que a palavra de Deus será pregada, isso é o mais importante. Então, vamos dar continuidade nesta noite à exposição na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos meditar aí dos versos 19 até o verso de número 26, Filipenses capítulo 1, de 19 a 26. Filipenses capítulo 1, de 19 a 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu peço a você que durante a exposição permaneça com a tua Bíblia aberta. Se possível, risque a tua Bíblia, faça anotações diante do que vai ser dito aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez, suplicando a boa direção, a boa mão do Senhor sobre a nossa vida nesta noite. Ó soberano Senhor, obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, Deus, de aprendermos mais sobre a Tua palavra. A Tua palavra que é o nosso guia, Senhor, guia verdadeiro. Enquanto muitos a utilizam a fim de querer, Senhor, seguir os próprios rumos de pensamento, as convicções teológicas pessoais, ou os interesses pessoais, nós sabemos que a Tua palavra ela só tem uma mensagem, ela só tem um ensinamento fiel em cada texto. E que o Senhor nos ensine o ensinamento original, Senhor, fiel deste texto nesta noite, para nos levar a sermos cristãos melhores e vivermos para a glória do nome do Senhor, entendendo que na nossa vida ou na nossa morte o Senhor deve ser exaltado. Ajuda-nos, ó Deus, pela eficácia do Santo Espírito, porque somente Ele, Senhor, pode trabalhar e aplicar a Santa Escritura no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, na minha opinião, um dos esportes mais cativantes que existe é o tiro com arco e flecha, onde todo o processo inicial, toda a trajetória da flecha lançada leva a
o objetivo principal, que é atingir um alvo. Principalmente também para quem gosta de histórias como a de Robin Hood ou do Arqueiro Verde, falar de arco e flecha é algo maravilhoso. E é por isso também, diante de todo o processo desse esporte, que muitas vezes ele é utilizado como metáfora ou ilustração para a vida. Ou, por que não utilizá-lo também, principalmente, para a vida cristã? E isso então nos leva a pensar qual é o alvo final do nosso percurso cristão, da nossa vida cristã, desde o início, ou seja, do ponto de partida, desde o meio, ou seja, da trajetória até o fim, aonde miramos, onde queremos acertar e por quê. E chegar a esta conclusão exata não será um mistério e nem é um mistério. Por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler nos mostra que o alvo final da existência de um crente é, na verdade, ter na sua vida e na sua morte o desejo e o alvo principal de exaltar Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O alvo final da vida do crente, aonde o crente deve mirar, é que na sua vida, na sua morte, no seu percurso, no tempo da sua existência, ele deve exaltar Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, conforme também esse texto deixa claro para nós. Na semana passada, nós vimos Paulo falando aí que as cadeias dele contribuíram para o progresso do Evangelho. Por causa das cadeias de Paulo, Cristo foi tornado conhecido no meio da guarda pretoriana, no meio daqueles que se dispuseram a cuidar de Paulo como prisioneiro. Ele diz isso aí no capítulo 1, no verso de número 13. Paulo também vai dizer no capítulo 1, no verso de número 18, que por causa até mesmo dos seus críticos, daqueles que por motivos totalmente contrários à palavra de Deus ou à exaltação de Cristo, tinham ali críticas contra ele, mas também apesar disso, Cristo estava sendo pregado. Agora, Paulo mostra que em meio à aparente tensão entre continuar vivo ou ser condenado à morte, em qualquer uma dessas duas situações, Cristo seria e deveria ser engrandecido na vida dele. E é justamente isso que esse texto nos ensinará também essa noite, meus irmãos. Que em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer situação da nossa vida, o alvo final do crente deve ser a exaltação de Cristo Jesus. O alvo final do crente deve ser a exaltação de Cristo Jesus. E conforme nós vimos Paulo falando aqui, entendemos que o alvo final da vida do crente deve ser a exaltação de Cristo Jesus, em primeiro lugar, na vida ou na morte. Em primeiro lugar, na vida ou na morte. No verso de número 18, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que é que Paulo está dizendo aqui? Diz que em meio às motivações erradas de alguns crentes, o evangelho estava sendo pregado. E ele se alegrava porque Cristo estava sendo propagado, ainda que desta maneira. Pegando então o gancho de estar sempre alegre, mesmo em situações adversas, no verso 19, Paulo começa a falar sobre a sua convicção de que a situação que estava vivendo, de qualquer forma, redundaria em libertação, ou preservação, ou salvação, como sugere a palavra no grego. Lembremos-nos que Paulo estava preso por pregar Cristo Jesus, por falar de Cristo Jesus, e por motivo de inveja de alguns judeus e religiosos da época, Paulo foi denunciado ao Império Romano e assim então preso. Provavelmente foi a sua primeira prisão em Roma. Paulo também estava passando por circunstâncias difíceis, com pessoas que procuravam aumentar ainda mais as suas dificuldades, mas ele se alegra, porque acredita que apesar de tudo isso, ele poderia ser liberto. Alguns acreditam que Paulo está falando aqui da salvação referente à vida eterna. Quando ele fala sobre libertação, ele está se referindo à vindicação final que todo crente chegará.
Contudo, à luz do contexto, também é bem possível afirmar que ele está se referindo à sua libertação, também à sua libertação da prisão, da sua perseverança em não estar mais ali preso por causa do nome de Cristo Jesus. E é interessante, queridos, que essa declaração confiante de Paulo é encontrada também de maneira parecida lá em Jó, capítulo 13, verso 16, em que Jó expressa a certeza de que, embora seu destino parecesse estar condenado, Deus libertaria do que ele estava vivendo. É interessante esse paralelo, é interessante como a declaração de Paulo se parece também com essa declaração de Jó, ainda que no Antigo Testamento. Alguns outros motivos lógicos também podem ter levado Paulo a acreditar em sua liberdade da prisão. Como, por exemplo, ele poder se defender das acusações que sofreu dos judeus, porque Paulo também, ele era cidadão romano, e o fato do governo de Roma ainda não ter nada estabelecido claramente contra os cristãos naquele tempo. A perseguição aos cristãos provavelmente começou um pouco mais à frente. Só que o mais interessante aqui é que Paulo reconhece também que não é capaz de perseverar ou ser sustentado no seu julgamento pelas próprias forças, mas ele diz que precisa do auxílio do Espírito Santo e também da oração dos irmãos. Ele diz: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Pelo Espírito de Cristo, porque era o Espírito de Cristo que capacitava os seus diante das autoridades. Lembra que Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 13, diz: olha, quando vocês chegarem diante das autoridades, não tema, porque eu vos capacitarei, eu colocarei o que vocês irão falar. E o Espírito Santo é aquele que capacitaria Paulo, mas também ele diz que seria por meio das orações dos irmãos. O interessante é que dos versos 3 a 11, ele fala que ora pelos irmãos, mas aqui ele diz que necessitava das orações dos filipenses. E a verdade, queridos, é que também nós enfrentamos muitas vezes tempos difíceis na nossa vida, onde finalmente chegaremos a um determinado destino, que é de fato a busca de uma vida eterna com Deus, a certeza de uma vida eterna com Deus, mas em todo esse percurso nós encontramos dificuldades. E como nós podemos vencer essas dificuldades? Como nós podemos passar por essas dificuldades? Principalmente pelo agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Principalmente pela capacitação que o Senhor nos dá por meio do Espírito para nós perseverarmos na vida cristã, mas também nós necessitamos de meios graciosos de Deus, como a oração. E aqui também suscita em nós a responsabilidade de orarmos uns pelos outros, de clamarmos uns pelos outros, para que nas adversidades da vida, principalmente aquelas que passamos por causa do nome de Cristo Jesus, possamos estar perseverando com o alvo de estarmos um dia com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos desse auxílio. Isso me faz lembrar do que aconteceu, por exemplo, no ano de 2016, a etapa do Circuito Mundial de Triatlon em Cozumel, no México, aonde o jovem Jonathan Brownlee já não aguentava mais a carreira que estava proposta. Ele estava cansado, exausto. Ele não ia conseguir terminar a etapa de jeito nenhum. Mas aí o seu irmão, que estava lá na frente, o outro britânico, Alistair Brownlee, deixou de estar em vantagem para vir carregar o seu irmão, para ajudar o seu irmão, para dar força ao seu irmão, para que ele pudesse cruzar a linha de chegada. E nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos clamar uns pelos outros, para que possamos passar por esse percurso. No verso de número 20, Paulo diz que tinha uma intensa expectativa, que é a mesma expressão que ele usa em Romanos 8:19, para dizer que a criação tem ardente expectativa da consumação de todas as coisas. E diz também que tinha esperança da sua libertação daquela situação, e que ele não seria jamais envergonhado. Em 2:24 aqui, Paulo fala até mesmo em voltar a ver os irmãos em Filipos pessoalmente. Contudo, ele sabia que de qualquer maneira,
na vida, ou seja, na libertação da prisão, ou na morte, na condenação, Cristo seria glorificado no seu corpo. E o que motivava Paulo a pensar assim, a descansar nisto? O que levava Paulo a estar disposto a viver ou morrer por Jesus? E é aí que ele vai responder no verso de número 21. Nesse texto que é tão conhecido, tão explanado durante a história do cristianismo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pela graça de Deus, queridos, Paulo já estava convicto que todo o seu ser já não pertencia mais a ele. Lá em Gálatas, capítulo 2, 19 e 20, ele diz o seguinte: eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho em carne, vivo pela fé no Filho de Deus, porque me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida de Paulo, ele entendia que já não era mais para ele, para os interesses dele, mas para a glória de Cristo Jesus, para viver para Cristo Jesus, para se deleitar em Cristo Jesus. Paulo sempre, mesmo em meio à tranquilidade ou meio ao perigo de morte que ele passou, ele buscou a honrar a Cristo com toda a sua vida, e agora não seria diferente. Paulo poderia honrá-lo em vida, se continuasse vivo, continuaria pregando o evangelho, deixando os próprios interesses, honrando Jesus por onde passasse, mas também ele poderia honrá-lo e exaltá-lo como mártir. Mesmo perdendo a sua vida, como muitos naquela época. Quantos cristãos honraram a Cristo, perdendo a sua própria vida, por não aceitarem outro Senhor acima de Jesus, por pegar Cristo quando mandavam ficar em silêncio, muitas vezes levado para o Coliseu, muitas vezes levado para os lugares de abatimento, muitas vezes crucificados também, decapitados, jogados em banheiras de óleo fervendo e tantas outras mortes, sendo devorados por feras. Por quê? Porque não negavam a Jesus como Senhor. E Paulo, se ele tivesse preso e morresse por pregar Jesus Cristo, ele seria um mártir do Senhor. Em outras palavras, a vida de Paulo diz respeito apenas a Cristo. A vida era Cristo. Se continuasse vivo, pregaria Cristo, mas a morte era lucro, porque significava ainda mais de Cristo Jesus. Ambas significam mais de Cristo Jesus na mente de Paulo. Paulo se viria como mártir, sim, mas ele estaria já com o Senhor, já desfrutando do Senhor. Queridos, você pode dizer, então, diante do que nós acabamos de ouvir, você que está aqui nessa noite, as mesmas palavras do apóstolo Paulo? Você pode com convicção dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? É isso mesmo que você expressa com a tua vida, ou anseia de fato com a tua vida? A tua vida, a tua existência, essa que você está vivendo agora, tem honrado Cristo Jesus? Tem glorificado a Cristo Jesus? Ah, meus irmãos, para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo que existe. Então é natural que as pessoas lutem desesperadamente por valores deste mundo. O homem está sempre em busca de sentido. Os filósofos, apressados na sua busca pela verdade, vasculham os volumes dos livros da história, dos pensamentos humanos, procurando encontrar o sentido último da existência humana. Muitos que trabalham com as ciências da mente mergulham no oceano de sentimentos profundos da alma, desejando uma razão para a vida. Muitos tentam encontrar sentido na vida no dinheiro, no prazer da carne, no sucesso e no poder. Porém, essa é uma busca inglória. É como procurar águas em cisternas rotas. É como lavrar uma rocha. Deus pôs a eternidade no coração do verdadeiro crente, e o verdadeiro crente só pode se satisfazer com as coisas do céu e não com as coisas terrenas. E é por isso que você tem que pensar: para que a tua vida está servindo agora?
para suas buscas ou para a glória de Cristo? Você pode dizer isso, viver para mim é Cristo? Pense. Ou será que de fato nós estamos nos moldando a tudo isso que nós acabamos de falar aqui, queridos irmãos? O que te satisfaz de verdade? Para que você está vivendo? Um missionário americano chamado David Brennan viveu apenas até os 29 anos. E por muitos anos, nas regiões geladas de Connecticut, ele se dedicou a pregar o evangelho a índios. E não apenas pregar o evangelho aos índios, mas há relatos que muitas vezes ele passava até 10 horas por dia, num lugar gelado, orando e clamando pelas almas daqueles homens ignorantes. E sabe o que ele disse uma certa vez? Se eu tivesse 1000 vidas, todas elas eu daria por Cristo Jesus. Se eu tivesse 1000 vidas, todas elas eu daria por Cristo Jesus. E eu pergunto a você, essa vida que você tem dedicado a Cristo? Pense nisso. Mas também, queridos, podemos dizer que na tua morte, Cristo será glorificado? Podemos dizer que na tua partida, Cristo será também glorificado? É interessante como as pessoas sempre lembram de quem se vai, com aspectos distintos. Infelizmente, nós estamos vendo na mídia aí, uma morte trágica que aconteceu aqui em Cosmópolis. Tomou uma proporção muito grande. E era uma moça que, ao que me parece, era bem querida pela sociedade. E quando você vê os comentários, são comentários de carinho, de excelência, de boas lembranças, mas sempre especificando, né? Não era apenas uma boa fotógrafa, mas também uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa filha, uma boa irmã. E na vida do crente, quando o crente se vai, falando de características, é impossível que, se de fato viveu para a glória de Deus, as pessoas não lembrem, ali se foi um servo do Senhor Jesus Cristo. É impossível. Porque muitas vezes nós esperamos que a nossa morte glorifique a Deus, se a gente falar assim, então eu vou para um país de extrema perseguição para perder a minha cabeça, ser preso e assim então servir como um mártir. Mas também o nosso exemplo, aquilo que nós negamos aqui, pode glorificar a Cristo Jesus. Mas será que se hoje nós partirmos, ainda que nós estejamos lá com Cristo, desfrutando da presença do céu, como veremos um pouco mais à frente o que isso significa também, mas será que o nosso legado aqui glorificará a Cristo? Dizer que também a nossa morte, claro, para o nosso benefício é lucro, mas honrará a Cristo Jesus? E é isso que nós devemos pensar, meus irmãos. Devemos viver para Cristo, mas também morrer para a glória de Cristo. A nossa vida, no geral, no início, no fim, no percurso, deve exaltar a Cristo Jesus. Do contrário, como uma flecha, nós estamos mirando no lugar errado. Mas o texto, ele vai adiante. Paulo nos mostra que sim, o alvo principal da vida do cristão é exaltar a Cristo, seja na vida ou na morte. Mas, conforme as palavras de Paulo também, a partir do verso 22, podemos entender que isso é possível na glorificação da nossa vida com Cristo, ou da abnegação, daquilo que nós entendemos ser isso o melhor para nós no momento, na glorificação ou na abnegação. Com o que ele falou no verso 21 em mente, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diante dessas duas possibilidades, a partir do verso 22, Paulo apresenta aspectos de uma incerteza muito forte. Veja comigo aí, a partir do verso 22, novamente. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, se de um ou outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne.
Alguns estudiosos dizem que Paulo aqui usa um dispositivo retórico comum encontrado em outras partes da literatura greco-romana, onde por meio de um solilóquio, o que é um solilóquio? Uma espécie de conversa consigo mesmo, um monólogo. Ele apresentava uma aparente certeza perturbadora, a fim de capturar emocionalmente o público para considerar com mais atenção as opções discutidas. Paulo disse que não sabia o que preferia mais: estar com Cristo ou permanecer para a glória de Cristo em vida e benefício dos irmãos. É interessante aqui que essa dúvida de Paulo nos lembra da peça A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, de William Shakespeare, onde entre a dúvida de viver ou morrer ele diz: ser ou não ser, eis a questão. Essa também é uma frase muito famosa aí que tem perpetuado pela história. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o amor pelos irmãos em Filipos e pelo progresso do evangelho o compelia a ficar. O compelia a ficar. Mas o desejo de estar com Cristo tomava o seu ser, que era incomparavelmente melhor. O morrer é lucro. Ele está falando de experimentar a gloriosa comunhão com Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, você vai ver Paulo relatando que se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, ele não tinha certeza, ele tinha sido arrebatado ao terceiro céu. E lá ouviu coisas inefáveis que não era lícito a um homem referir. Paulo já tinha, de alguma maneira, alguns anos antes de escrever isso aqui, experimentado um pouco do que seria do céu. De maneira que ele não conseguia nem explicar. E ele entendia, talvez mais do que qualquer um de nós, que morrer de fato é lucro. Mas devemos observar que muitas vezes os desejos de estar com Cristo são um pouco equivocados. As pessoas apresentam vários motivos para quererem ir para o céu. Por exemplo, eu quero ir para o céu para evitar o inferno. Afinal, é melhor estar no céu do que estar no inferno, não é verdade? Eu quero ir para o céu porque lá eu vou ver pessoas amadas que estão na glória. Meu pai era crente, minha mãe era crente, aquele tio que eu conheci era crente, aquele parente de não sei quantos anos, meu primo, está lá na glória, então eu vou ver essas pessoas, eu quero ir para o céu, para lá. Outros pensam que querem ir para o céu simplesmente para se livrar dos sofrimentos, das provações, das tentações. Não, eu quero ir para o céu para acabar com esse sofrimento, eu já não aguento mais. Outros são motivados pelos vislumbres de viver em um lugar maravilhoso, uma espécie de condomínio de luxo, onde as ruas são de ouros, onde as moradas são perfeitas. Há algo de errado com isso, pastor? Não. Mas o cristão maduro é aquele que deseja pelo céu ou pela glória, porque acima de tudo Jesus Cristo está lá. Não simplesmente para escapar da vida na terra. Meus irmãos, Cristo é o paraíso no céu. E é por isso que a Bíblia não fala com muita frequência sobre os crentes morrerem para irem para o céu. Você já reparou isso? Morra em Cristo que você vai para o céu. Não, diz assim: morra e você estará com Cristo Jesus. Porque Ele é o centro do céu. Cristo é tudo no céu. Samuel Rutherford, um pastor e teólogo presbiteriano do século XVII, disse as seguintes palavras: se houvesse 1000 céus empilhados uns sobre os outros, o meu Senhor Jesus Cristo seria a peça central de todos eles. Porque o céu não faz sentido se Cristo não estiver lá. Mas às vezes a gente anseia por tudo, menos por estar com Jesus Cristo, só suscitando dentro de nós motivos que não são de fato estar com Cristo Jesus. As pessoas que geralmente anseiam pelo céu tendo Cristo como algo secundário, é porque o tem como algo secundário aqui na terra também. Mas para o cristão que entendeu o que é ter Cristo como centro, a vida é Cristo, a morte será infinitamente mais do mesmo. Cristo para todo o sempre. Ele quer o céu porque já conhece a doçura da comunhão com Cristo Jesus. Entretanto, o que fica claro para nós também diante desse texto
é que o desejo legítimo por Jesus acima de tudo leva a pessoa a exibir em si o caráter de Jesus. E assim, mesmo querendo mais de Cristo, mesmo sabendo que estar com Cristo era melhor, mesmo sabendo que estar com Cristo era lucro, Paulo entende que pode submeter o seu maior desejo ao bem dos filipenses, continuando vivo para cuidar deles. Quando Paulo diz que o viver é Cristo, isso leva a viver para outras pessoas também. E é então que a partir do verso 24, Paulo vai dizer que está convencido que ficaria e estaria com os irmãos novamente. Ele diz o seguinte: mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça na carne. Ele lista aqui alguns motivos pelo qual ele achava necessário ainda permanecer com os irmãos, para que os irmãos pudessem progredir na fé. Provavelmente pelos dons de Paulo no pastoreio, pela pregação da palavra, pelo pastoreio por meio das cartas de Paulo, por todo o ensinamento na doutrina dos apóstolos, pela direção que era dada por meio deste homem, também para que tivessem alegria na fé. Lembre-se que a alegria é um dos temas principais dessa carta, alegria na fé. E também para que eles tivessem mais motivos para se vangloriar. E aqui não é de maneira pejorativa que Paulo está falando, de se vangloriar em Cristo Jesus, mas provavelmente significa confiança ainda mais no que Cristo já fez e incentivá-los à pregação. Então Paulo vai dizer: eu vou ficar por esses motivos, eu acho que eu devo ficar, eu creio, eu estou persuadido que eu preciso ficar por isso. O alvo final da abnegação, do desejo maior de Paulo naquele momento, seria promover mais Cristo entre os seus irmãos. E queridos, esse tipo de crente é um presente de Deus para a igreja que faz parte. Se temos aqui uma escolha de Paulo em negar o seu desejo maior por amor dos irmãos, essa foi a escolha mais nobre que ele poderia fazer no momento. Claro que no final das contas nós vamos saber que a decisão de todas as coisas não estava nem na mão dos romanos, nem de Paulo, mas do Senhor. Mas Paulo, falando dessa sua atenção, ele mostra que ele estava disposto a abnegar daquilo que seria melhor para o bem dos seus irmãos. Mas o que Paulo está fazendo aqui? Preste bastante atenção. Ele está moldando o seu pensamento ao valor-chave exemplificado aqui na carta aos Filipenses. Lembra que na introdução da carta eu disse que o poema da humilhação de Cristo é que levaria como base todos os outros ensinamentos de Paulo na carta? E é isso que ele está fazendo aqui. Porque Cristo deixa de lado, quando veio a este mundo, as próprias vantagens que poderia ter como Deus. E como discípulo de Cristo, Paulo está dizendo que está disposto a fazer a mesma coisa. Porque Cristo, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E Paulo está dizendo aqui: eu estou disposto a ficar para servir os meus irmãos. O que surpreende na avaliação de Paulo é quanto ele está também preocupado com o bem-estar dos seus irmãos, com o crescimento na fé, com a glória de Cristo na vida dos seus irmãos. A escolha dele neste dilema é definida totalmente para a glória de Cristo na vida dos irmãos. Mas será que nós temos pensado de fato desta maneira, queridos? Nós não estamos neste dilema agora. E aí? Eu prefiro morrer agora ou permanecer para o bem dos nossos irmãos? Mas nós temos essa opção diária de viver neste momento para abençoar a vida dos nossos irmãos, para edificar os nossos irmãos, para crescer na fé com os nossos irmãos e também levá-los ao crescimento para a glória de Cristo. O grande problema é que ainda o egoísmo tem tomado muito o nosso coração. Sabe por que tendemos a pensar de forma tão egoísta quanto a nossa vida cristã? É assim: eu tenho que me santificar, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que ser um servo de Cristo, mas não nos importamos com o nosso próximo, porque justamente ainda não entendemos o que é viver para Cristo aqui neste mundo. O que é seguir o exemplo de Cristo neste mundo.
O que é nos doar e nos humilhar como Cristo fez neste mundo. Mas, queridos, nós temos aqui um princípio. Apesar de ser muito melhor estar com Cristo, quem é que não deseja, né, neste momento, estar com Jesus? Que não seja pelos outros motivos que nós já listamos aqui, mas porque Cristo é o centro do céu, Cristo é a base de todas as coisas. Mas hoje em vida, Deus nos dá essa oportunidade de vivermos uns para os outros, de edificarmos uns aos outros e saber viver de fato como um cristão, refletir Cristo neste lugar. Portanto, queridos, vivamos assim. Se o alvo final da nossa vida é a glorificação de Cristo, que aprendamos a viver nessa abnegação do eu para o bem do próximo. Que possamos viver como o apóstolo Paulo também nos ensina aqui. Mas antes de encerrar esta mensagem, eu quero trazer umas outras aplicações adicionais. Pode parecer estranho o fato de Paulo estar aqui, de alguma maneira, escolhendo o seu destino, né? Afinal, será que Deus já tinha dito para Paulo o que é que ia acontecer? Ou será que Paulo não estava mais à mercê do grande império romano? Afinal, o imperador é quem decidia se a cabeça de Paulo ia rolar ou não. A grande questão é que Paulo sabia que a vida dele estava nas mãos de alguém superior de todas as maneiras, que é de Cristo Jesus. E nós devemos entender que a nossa vida sempre está nas mãos do Senhor, independente de qualquer situação. E que acima de tudo, apesar das situações adversas, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, como nós lemos. Nada pode nos separar, nossa vida, a nossa morte está nas mãos de Cristo e nós estamos seguros ali para sempre. Foi o texto de Romanos que nós lemos, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa vida, a nossa morte, a nossa existência está nas mãos do Senhor. Mas uma outra coisa, o que eu quero utilizar aqui é usar o verso de número 23 para combater aqueles pensamentos que muitas vezes chegam a vocês de que aqueles que morrem ainda passarão um tempo para encontrar de Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Continuarão no sono da alma. Muitas seitas pregam isso por aí, que a pessoa morre, fica lá, né, decompondo o tempo todo, no estado de sono da alma, e só depois, lá no final, estará com Cristo. No verso 23, Paulo diz aí as seguintes palavras: estou constrangido e tendo desejo de partir e estar com Cristo. O verbo aqui utilizado para partir no grego era uma espécie de eufemismo para a morte, mas também era utilizado como um prazo militar para se desembarcar de um acampamento ou para se referir a uma solução final de um problema difícil. Ou seja, aqui vai terminar. E o restante da construção da frase, Paulo diz: e com Cristo ou em Cristo está. O verbo aqui está é um verbo presente ativo. Ele diz: partir e está já com Cristo Jesus. Partir e está agora com Cristo Jesus. Esse mesmo verbo estar pode também ser traduzido como ser. Partir e ser agora com Cristo Jesus. Então, biblicamente, nós temos base para isso. Então, quando chegar e quererem utilizar esse texto, não acredite. Porque, biblicamente, nós temos base para dizer o seguinte: o cristão, quando morre, ele já se encontra com Cristo Jesus. Ainda que no estado intermediário, aguardando o dia da consumação de todas as coisas. Portanto, queridos, já encerrando, lembre-se que no início nós falamos de alvo. Qual é o alvo final da tua vida? Em toda e qualquer circunstância. Na benesse ou na falta. Na tranquilidade ou na dificuldade. Na liberdade ou nas cadeias. Independente da situação, qual é o alvo principal da tua vida? Aonde você está mirando? Qual é o percurso? Qual é o alvo final? Eu quero dizer para você que você precisa sair daqui tendo em mente só uma coisa:
a tua vida e a tua morte devem honrar a Cristo Jesus. Não importa a situação. Cristo tem que ser a tua maior expectativa. Cristo tem que ser a tua prioridade. Mas também, lembre-se, que cuidar do teu irmão, que amar o teu irmão, que edificar o teu irmão, é algo que glorifica Cristo Jesus. Não se prive disso. Não tenha preguiça disso. Não seja egoísta quanto a isso. Prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Bote esse versículo lá na tua casa. Bota lá. Se for preciso, chama lá um pintor e bota na parede para você lembrar sempre. Né? O Alberto sabe pintar. Pinta muito bem. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E como pessoas que vivem para a glória de Cristo, nós devemos clamar também que possamos nos encontrar um dia com Ele, Ele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Possamos nos regozijar totalmente nele, né, um dia. E nós temos essa expectativa, essa esperança. Um dia nós estaremos com Ele. Né, mas agora é necessário, então, seguir esse percurso para a glória de Deus. Vamos cantar, então, o cântico congregacional Alfa e Ômega. Convido você a colocar-se de pé.